Olá, meu nome é Daniel Lane, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série que eu desenvolvi para apoio do curso de Fundamentos de Desenho Técnico. Neste vídeo vou falar um pouco sobre o roteiro de realização do desenho em vistas ortográficas principais, tanto no primeiro quanto no terceiro diedro. A primeira coisa que a gente deve fazer é observar o diedro e escala a ser utilizado no nosso desenho. Então, dependendo do enunciado da questão, vai ser solicitado o desenho em primeiro diedro ou em terceiro diedro. Também deve ser utilizada a escala solicitada. Então, a escala ela pode ser uma escala de ampliação, uma escala de redução ou uma escala natural. Então, com base nessas informações, a gente pode realizar o desenho. A primeira coisa importante, depois de observar esse diedro e escala, é gerar a resolução primária. Então, a gente tem que fazer um desenho esquemático à parte, fazer um esboço das vistas que eu consigo enxergar naquele desenho, naquele objeto. Então, com base nessas vistas, a gente vai escolher a vista de frente mais adequada, ou seja, aquela mais representativa do objeto. Também vamos definir o número de vistas necessárias. Normalmente a gente vai utilizar 3, ou seja, a de frente, que é a mais representativa. A gente vai eleger uma das laterais, que pode ser a lateral direita ou esquerda. E vamos ter também uma superior ou inferior. Nesse caso, é importante a gente evitar vistas em excesso, ou seja, vistas que são iguais, por exemplo, lateral direita e esquerda, a gente não vai duplicar. Devemos também evitar repetição de detalhes e linha de contornos visíveis desnecessárias. Então, a gente vai ver que entre a lateral direita e esquerda, algumas, a menos que elas sejam simétricas, algumas vão ter menos linhas tracejadas. Então, é essa que eu vou escolher. Eu vou eleger como a minha vista lateral, ou entre a superior e inferior. Também devemos determinar as dimensões envolventes de cada vista, ou seja, qual que é a altura, qual que é a largura e a profundidade do objeto que vai ser projetado. Também é importante espaçar adequadamente as vistas. E, por fim, definir a área necessária para o projeto ortográfico. Então, vamos fazer um exemplo. Temos aí o exercício 3, que é o exercício proposto para a aula de hoje, para o vídeo de hoje. Nesse, nós temos uma peça, como é visto aí na tela, que tem 14 de comprimento, 8 de largura, e a altura, ela tem aqui uma soma de 4, mais 2, mais 4 de raio. Então, a partir desse valor de 10 de altura, eu vou poder centralizar. Mas o que eu vou centralizar? Eu tenho que saber quais serão os desenhos frontais, o frontal, o lateral e o superior ou inferior que eu vou escolher desenhar. Para a gente fazer essa escolha, a gente tem que fazer uma resolução primária, ou seja, a gente vai ter que esboçar a peça. Para esboçar a peça, é importante que a gente faça aqui uma visão dos observadores aqui, tanto nesse ponto, eu posso ter um observador olhando nessa direção, eu posso ter um observador olhando nessa direção, e eu posso ter um terceiro observador olhando aqui de cima. Então, como ficariam aí esses observadores? O que eles veriam projetados nos planos? Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer o esboço, Não precisa ser com régua, pode ser a mão livre e também não precisa
de todos os detalhes. Esses detalhes a gente vai, né, conseguir depois, quando estiver começando a fazer o desenho, fazendo os traçados no desenho em formato A3. Então temos aqui o desenho da superior, que vai ser basicamente um retângulo. Né? Temos aqui basicamente um retângulo. Né? Esse retângulo vai ter aqui essas linhas da rampa, né? Que na verdade é uma nervura, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Por quê? Porque a peça ela é simétrica. Então, tá aí a rampa de um lado e de outro. Temos também algumas linhas. Por exemplo, aqui nós temos arestas que eu vou conseguir enxergar na parte superior. Eu posso colocar elas aqui. Eu dou uma proporção no meu desenho e coloco aí as minhas linhas, né, que vão representar as arestas. O objetivo aqui, pessoal, não é fazer o desenho final. Tá? Eu só estou fazendo um esboço para entender como que esse observador que está aqui nessa direção verde vai enxergar essa peça. Temos outras linhas, tá? Temos essa linha aqui que tá aqui por baixo. Temos uma outra linha aqui por baixo, né, que do outro lado também existe. Temos o furo, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Né? Não vou me preocupar com isso agora. Por quê? Porque tudo isso vai ser mostrado no desenho no formato A3. Aqui eu só preciso fazer uma visão geral da minha peça. Então, basicamente o que eu tenho é isso daqui. Se eu quiser, eu posso colocar as linhas de centro. Né? Eu sei que essa peça é simétrica. Aqui tem uma linha de centro, né, que vai formar exatamente essa parte de cima, né, que é a metade de um cilindro, né, um cilindro oco. Então, eu posso colocar aqui, se quiser, uma linha, traço e ponto. Né? Esses furos aqui, eles também vão aparecer aqui. Né? Eu, se quiser, posso colocar linhas, traço e ponto aqui para eles também. Mas isso eu posso colocar depois, não se preocupem. Tá? Esse detalhamento eu posso fazer quando eu estiver desenhando aí a minha peça final. Temos aqui também o observador amarelo. Esse observador amarelo, ele enxerga o quê? Ele enxerga essa lateral com esse círculo, né, que na verdade é um furo. Ele enxerga essa rampa, né, as arestas dessa rampa. E em cima ele vai enxergar o contorno do objeto. Então, basicamente aqui eu tenho o quê? Eu tenho um outro retângulo. Né? Eu tenho um outro retângulo. Eu vou desenhar aqui esse retângulo. Tá? Voltando a dizer, eu não preciso manter aqui linhas retas, proporção, né? Isso daqui é só um esboço inicial. Então, aqui eu tenho essa aresta aqui. Né? Essa aresta aqui eu posso colocar aqui. O círculo eu vou colocar aqui, ó, que é um furo. Né? Vou colocar um furo aqui. E aí o furo, ele tem sempre uma linha de centro, tá? Então eu faço primeiro a cruz e depois faço as outras linhas. Bem, tem essa rampa. Essa rampa ela vai aparecer nesse desenho como uma linha vertical, né? Até onde eu vou desenhar essa rampa? Ainda não sei. Né? Ainda não sei. Essa altura, ela não está cotada no desenho. Então, tem que descobrir depois. Tá? Bem, quando eu coloco duas linhas de centro
nesse ponto, aparece também uma linha aqui desse furo. Então eu posso colocar aqui, ó, essa linha de centro aqui são essas duas linhas de centro, e aqui vai aparecer uma outra linha de centro, né? A linha de centro ela passa um pouquinho porque o furo ele vai até o final, né, da peça, e a linha de centro ela sempre passa um pouquinho da aresta ou contorno da minha peça. Esse furo ele não vai até esse ponto, ele vai um pouco mais, então eu vou poder colocar aqui uma tracejada, tá? E depois tenho uma linha aqui, que é uma linha desse fundo, que vai ser tracejado também. Então aqui eu coloquei a tracejada, chegando numa tracejada, ela forma um T, e aqui, chegando numa contínua, ela também forma um T. Então não se preocupem aí com essa questão das linhas, né, interseção das linhas, porque isso daí a gente vai fazer quando estiver desenhando no A3, tá? Bem, e aqui? Aqui temos outras linhas. Se eu tenho essa linha de centro aqui, tá? Nessa vista superior, eu também vou ter aqui nessa vista lateral, né? Então ela vai também existir nessa vista, tá? Então vamos colocar aqui também. Eu ainda não sei o ponto dela de altura, na verdade eu posso pegar aqui no desenho, né? Mas eu estou fazendo um esboço, então eu vou colocar em algum ponto aqui. Ela sempre passa um pouquinho, tanto de um lado quanto de outro, e aí eu consigo colocar essas duas linhas. Bem, tem mais alguma coisa? Tem algumas outras linhas aqui que a gente pode ir colocando aos poucos ou representar no desenho final. Eu não estou, voltando a dizer, eu não estou preocupado com a existência de todas as linhas agora nesse desenho, porque ele é um esboço. É só para entender como é que esses observadores aqui estão vendo a peça. Agora o vermelho. O que que o vermelho vê? O vermelho vê esse pé lateral. Esse pé lateral ele sobe, avança um pouquinho para o lado, depois faz... ele primeiro sobe reto, 2 metros, né? E depois, a partir desses 2 metros, ele faz um círculo. Depois ele desce. Avança um pouquinho para baixo. E aqui nós temos o centro. O centro, é importante a gente ver que para cima ele existe, né? Para os lados também. Para baixo eu não tenho círculo. Se eu não tenho círculo para baixo, significa que eu não preciso continuar a linha de centro para baixo. Tenho linha de centro também formada por esse furo. Então, essa linha de centro, ela pode ser colocada aqui também, tá? Como nesse ponto aqui, eu tenho uma linha contínua, né? Eu tenho uma linha contínua aqui. Como nesse ponto aqui eu tenho uma linha contínua, a hierarquia sempre manda que
essa linha contínua fique por cima. Então, eu vou ter uma linha larga nesse ponto. E para finalizar aqui a linha de centro, eu posso colocar um tracinho. Esse tracinho agora vai ser estreito. Aqui esse tracinho vai existir também. E aqui eu continuo a linha de centro. Além disso, esse furo vai me dar linhas tracejadas. Essa linha tracejada ela vai existir aqui embaixo e também em cima. Veja que esse furo ele pega toda a circunferência nesse ponto e a partir, né, de 2 para dentro, ele vai começar a ser apenas uma meia cana, ou seja, ele vai pegar só a metade superior do furo. Do outro lado acontece a mesma coisa. Bem, falta alguma coisa aqui? Falta a minha rampa. A rampa, ela vai ser uma linha, tá? Que vai pegar aqui desse ponto extremo até a tangente desse círculo. Então, vamos tentar fazer aqui a mão. Lembrando, mais uma vez, eu estou fazendo um esboço. Então, eu nem estou me preocupando muito com a qualidade. Né? Estou fazendo a mão livre aqui, sem usar instrumento. Então, vocês também não se preocupem com isso. A gente vai fazer ele muito melhor quando estiver utilizando instrumentos. Tá? Então, se quiser pode dar uma apagada, né? E fazer novamente. Mas a ideia aqui é fazer uma linha desse ponto até a tangente do círculo. Como é que eu faço isso? Pego a régua e coloco aqui, tangenciando o círculo e o segundo ponto nesse extremo. Então, temos aí um esboço das 3 vistas, da vermelha, da amarela e da verde. Bem, agora a gente tem que eleger uma delas como a vista frontal, né? A vista frontal, ela vai ser a mais representativa do objeto, né? Vai ser a mais representativa do objeto. Se a mais representativa do objeto é a que eu consigo enxergar o objeto de forma melhor, né? Utilizando apenas aquela vista. Então, nós temos aqui essa vista vermelha, temos a vista verde e a vista amarela. Qual que representa melhor o objeto? Se eu pegar apenas a vista vermelha, né, e tapar a vista verde e a amarela, eu consigo enxergar o objeto? Se eu fizer o oposto, olhar só a verde, tapar a vermelha e a amarela, eu consigo enxergar bem esse objeto? Ou se eu deixar só a amarela, eu consigo enxergar o objeto? Então, possivelmente, vocês enxergaram a vermelha como mais representativa. Se a vermelha for a frontal, vai me sobrar aqui a amarela como lateral, e ela pode ser lateral direita ou esquerda, e a verde como superior. A inferior vai ter algumas linhas, né? Algumas linhas dessas vão ser um pouco diferentes, porque algumas vão trocar, né, de tracejado para contínuo e contínuo para tracejado, dependendo do observador. Se é esse observador aqui de cima ou o observador de baixo. Lembrando também que a partir da planificação, né, em terceiro diedro, que é esse exercício, eu vou ter a frontal, eu vou ter a superior em cima, a inferior embaixo, a lateral direita na direita, a esquerda na esquerda e a posterior ao lado da esquerda. Bem, a gente viu que eu posso utilizar tanto a lateral direita quanto a esquerda. Por quê? Porque a peça é simétrica. A posterior eu já vou tirar. Por quê? Porque ela é igual à frontal. Então, não preciso utilizar, eu vou utilizar a frontal. Entre a superior e a inferior,
a minha superior, ela vai ter mais linhas contínuas. Então, como a inferior ela tem mais linhas tracejadas, naquele caso da nossa peça, tá? Eu vou também descartar a vista inferior. E aí eu posso escolher entre a lateral esquerda e a lateral direita, porque elas são iguais, a peça é simétrica. Então, se eu escolher, por exemplo, ficar com a lateral direita, eu vou utilizar esse conjunto de vistas no meu desenho. Esse conjunto de vistas eu vou ter que centralizar no papel. Além disso, eu vou, a partir dessa centralização, construir o desenho com linhas preliminares, sempre de intensidade mais fraca, porque eu posso precisar em algum momento apagar, e depois eu apago as linhas em excesso, ou seja, linhas desnecessárias, que não existem no meu desenho. E por fim, eu arremato essas linhas definitivas, observando sempre a intensidade do traço, o cruzamento e posição relativa entre as linhas, e tratamento também convencionais. Também é importante arrematar as curvas de desenho, as curvas e também as retas, na mesma tonalidade e mesma espessura de linha. Então, se a linha é larga, por ser uma aresta ou contorno visível, eu vou colocar ela com a espessura da linha larga. Se for uma linha de centro ou uma linha tracejada, normalmente eu vou utilizar linha estreita. Então, para essas linhas, eu vou utilizar aquela espessura de pelo menos metade da linha larga. Depois, eu tenho que definir, né, o diedro adotado e também a escala e unidade na minha legenda. Mas vamos voltar um pouquinho para falar sobre a centralização. Vamos falar algumas dicas aí da centralização. Bem, para centralizar, eu tenho que saber aqui, ó, o comprimento da peça, que é 14, a largura da peça, que é 8, e também eu tenho que fazer uma continha para saber a altura da peça nesse caso. Por quê? Porque as cotas estão separadas. Eu tenho 4 mais 2 mais 4. Como é que eu faço essa soma? Como é que eu acho as cotas? Eu tenho que saber a altura. Então, eu vou pegando a altura de cada parte. Então, aqui eu tenho 4, até esse plano aqui, essa face, eu tenho 4. Dessa face até o centro, eu tenho mais 2. E aqui eu tenho um raio de 4. Então, do meu centro até, né, desse centro, até o topo, né, que vai me dar aqui o contorno do meu objeto, eu vou ter 4. Então, no total, eu vou ter quanto de altura? Eu vou ter 10. Para o total. Com base nessas medidas, eu vou poder saber a largura total e a altura total do meu desenho. Lembrando que eu tenho que fazer aqui, ó, um distanciamento entre as vistas. E esse distanciamento ele tem que ser igual. Então, com base no meu comprimento da peça, que no caso aqui é 14, na altura, né, que no caso dessa peça é 10, e da largura, que é 8, eu vou poder achar uma distância adequada. Eu posso aqui utilizar 2 ou 3, e com isso eu consigo calcular a largura total e a altura total do meu desenho final. Lembrando também que essas medidas aqui estão em metro. Como esse desenho eu pedi para ser feito numa escala de redução 1 para 100, significa o quê? Que esse metro ele vai ser desenhado 100 vezes menor. Então, esse 14 metros vai ser dividido por 100. Então, ele vai virar 14 centímetros. O 8 metros vai virar 8 centímetros.
e o 10 metros vai virar 10 centímetros. Com isso, esse desenho, eu vou fazer exatamente uma centralização na minha área de desenho. Qual que é a minha área de desenho? É a folha retirada aqui a margem. Então, eu tenho uma margem aqui esquerda de 20 milímetros ou 2 centímetros. Eu tenho uma margem direita de 1 centímetro ou 10 milímetros. E com base nisso, e no tamanho aqui que eu tenho de desenho, eu vou descobrir quanto que eu tenho que deixar de espaço de um lado e de outro, para poder centralizar esse meu desenho. Mesma coisa na altura. Eu vou dividir aqui esse espaçamento que sobrou entre a altura disponível da folha com a altura do meu desenho que eu acabei de calcular, né? Então, só fazendo aqui rapidamente, se a dimensão for 3, eu vou ter 10 de altura mais 3, 13. Mais quanto aqui? Mais 8. 8 centímetros. Por quê? Porque essa largura aqui, ela vai ser igual a essa daqui. Então, eu tenho 10 mais 3, se a minha distância entre as vistas for 3, mais 8. Então, eu vou ter 21. 21 centímetros na altura, que vai ter que ser colocada aqui, centralizada na minha folha de papel. Lembrem-se que eu tenho a legenda. Então, em alguns casos de desenho, eu não vou poder contabilizar essa altura aqui de 40 da legenda. Eu tenho que começar a fazer essa folga y a partir desse ponto. Mas aí é uma escolha de vocês. Então, pessoal, tentem fazer esse desenho na folha A3, lembrando que o diedro é o terceiro e a escala 1/100 com as unidades em metro. Caso tenha alguma dúvida, deixem aqui nos comentários.